Bom, olá, meu nome é David Finteller e eu estou aqui para apresentar para vocês a minha análise do fundo CSHG. Bom, sobre a minha tese de investimento, o tipo de análise que eu fiz foi top-down, então, como investidor, eu prefiro olhar os investimentos de cima para baixo, colocando minha tese primeiro e depois, a partir dela, selecionando os fundos. E aqui estão alguns fundamentos que eu considero importantes para mim, como investidor, pessoa física. Então, primeiro, gostaria de um investimento que fosse diferente do meu portfólio e visando longo prazo. Com meus investimentos, eu já tenho investido LCI e CRIs. Nesse caso, eu preferencialmente não quero investir em um fundo de papel, porque a ideia aqui, para mim, é diversificar meu portfólio. Entendo que o investimento em fundo de papel é diferente do investimento em CRI LCI diretamente, mas ainda assim são relacionados. Então, não me resta aí os fundos de tijolos, que contém aí uma variedade de investimento, como lojas, agências, galpões, entre outros, mas por conta da minha idade, do meu perfil, eu sei que esses ativos vão ter riscos, sim, até às vezes maiores do que o de papéis, mas são riscos que eu posso tomar agora, já que eu não tenho família e meu patrimônio é muito baixo e fácil de recuperar também. Além disso, eu também quero investir hum, no longo prazo e a gente está aí com uma Selic de 11,25%, um pouco próximo do teto, precificado aí pelo mercado, pelo Boolean Fox. E, bom, a tendência é, nesses próximos anos, os juros abaixarem e, com isso, os tipos de ativo que mais vão se beneficiar são os fundos de tijolos, que eu estou olhando a longo prazo. Outro ponto da tese que eu gostaria de investir é que eu queria investir em algo que é mais tangível e que eu consiga manter uma maior sensibilidade. Então, no caso de agências, galpões, a realidade é muito diferente da que eu vejo no dia a dia, fora o risco ambiental, por exemplo, de galpões. Já os escritórios não, né, são um tipo de ativos que eu sou bem mais próximo, tenho uma rede de contatos de amigos que estão trabalhando em algum deles. Então, eu consigo também ir fisicamente para um desses ativos, então é algo que eu prefiro fazer, e por isso, já que nós já determinamos que eu quero investir aí em um fundo de lajes corporativas. Além disso, eu quero estar em locais bem localizados, não só nas principais cidades do Brasil, como em centros comerciais também. Outro ponto importante e determinante é a liquidez do fundo, que, então, como eu estou correndo alguns riscos, como que eu acabei de falar, eu também quero balancear esses riscos com uma liquidez que me proporcione me desfazer rapidamente do ativo, mesmo que com um pouco de prejuízo. Bom, eu tenho o objetivo de ganhar capital eu também, e por isso outro ponto da minha tese é comprar ativos abaixo do valor patrimonial e com vacância, porque assim a chance dele estar subprecificado é bem mais alta. E outro ponto importante é que o fundo tenha uma diversificação de ativos, geográfica, para eu conseguir aí também mitigar os riscos que eu estou correndo. Bom, como eu nunca analisei esse tipo de ativo, eu selecionei os 6 fundos de lajes corporativas com maior valor patrimonial, e assim eu consigo ter um fundo com gestores que provavelmente são experientes, que por conta de ter um patrimônio grande, provavelmente também tem um portfólio diversificado, não tem um monoativo ou um monolocatário, e também porque geralmente são os que têm mais liquidez. E além disso também são os que têm mais disponibilidade de informação de, enfim, research, sites, entre outros. Bom, os fundos são esses, o Opportunity, o VBI Prime Properties, o BTG Pactual, o JS Real Estate, o Pátria Investimentos, que também é o CSHG, e o BRPR Corporate. Bom, fazendo uma comparação dos fundos, uma análise mais quantitativa, começando por liquidez, nós vemos aí que o do Opportunity e o BROF são os fundos que têm menor liquidez e por isso eu já descartaria, de acordo com a minha tese. Bom, sobre a vacância física, os que têm a maior é o HGRE, que foi o que eu selecionei, e também o BRCR11.
E, bom, falando agora de preço sobre valor patrimonial por cota, eu prefiro também o HGRE, que está bem ali na média, então não é ele não está muito precificado como o FTSE, então ele tem uma gordurinha, ele também não está tão subprecificado ao ponto de isso me gerar algum alerta. Bom, de dividend yield, ele também está ali na média, não é tão baixo assim, mas também tem um dividend yield que eu gostaria de ter. E falando um pouco mais disso, número de imóveis, o FTSE 11 ele tem o maior número de imóveis disparadamente, tem quase 80, o que para mim não é tão bom, porque eu gostaria que tivesse ativo suficiente para poder analisar com calma, mas também tem alguns que tem muito poucos, como o restante, que tem 2, 6, 7, e o mais equilibrado ali é o HGRE 11. Sobre o preço do aluguel, o HGR é o que tem o menor preço do aluguel por metro quadrado, o que pode ser ruim, porque evidencia aí também uma maior um problema de resiliência em períodos difíceis, então não são os escritórios aí mais caros, porém, isso, como vocês vão ver mais para frente, é mitigado porque ele tem empreendimentos em diferentes localidades. Então, como São Paulo, e especificamente o Itaim, ali, Paulista, essas regiões que esses outros escritórios têm mais concentrado, são regiões mais inflacionadas, por isso o preço do aluguel deles vai ser maior. E sobre performance, comparando aí com o IFIX, que é esse que está em rosinha, o HGRE e o JSRE são os que têm a melhor. Então, depois de fazer uma média ponderada com isso, a conclusão foi que o HGRE 11 é o que eu escolhi, de acordo com a minha tese. Bom, agora dando um overview e falando um pouco já da tese, eu não vou falar todos os dados aqui, mas os principais, um deles é para minha fundação, que é 2008, comparado com esses outros fundos que eu mencionei, esse aí é o segundo mais velho, e ele nasceu bem durante uma crise no mercado imobiliário, então é bem interessante a gente ver que é um fundo aí com gestores experientes, pessoas casca-grossa que passaram por crises já, então talvez tenha uma melhor capacidade aí de lidar com a gestão do fundo. Eles têm uma localidade geográfica em 4 estados diferentes e, majoritariamente, eles são ali concentrados em empreendimentos de alto padrão, do E até o AAA. E eles querem aí a ideia, em alguns anos, transformar esses 88% que eles têm hoje em alto padrão em 95%. Bom, então, falando primeiro da localização geográfica desse empreendimento, ao todo eles têm 15 empreendimentos localizados aí em Paraná, em Porto Alegre, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu escrevi PRL Rio Grande do Sul, desculpa, mas a maioria desses empreendimentos foram localizados mesmo em São Paulo, mas mesmo assim, mesmo estão localizados em São Paulo, eles são bem distribuídos. Então, vocês podem ver que a maioria está ali mesmo na Zona Sul, mas eles têm empreendimentos no centro, eles têm empreendimentos em outras cidades, como Osasco e também em Barueri. E para mim isso é uma das coisas mais importantes. Então, em caso de uma crise em uma região específica, por N motivos, como baixa demanda ou uma oferta muito grande, aí eles têm outras opcionalidades. E sobre o segundo ponto mais forte aí da tese, para mim, é o turnaround que eles estão fazendo para melhorar a qualidade aí, dos investimentos. Então, eles começaram a fazer esse turnaround desde abril de 2023, vendendo dois empreendimentos dele. Depois, em março, venderam outro edifício, em julho também. Em março, eles fizeram a atualização de um empreendimento para melhorar a qualidade dele e também a venda de um outro. E como vocês podem ver aqui no gráfico à direita, desde 2020, abril de 2023, que foi quando eles começaram esse processo de desinvestimento de ativos um pouco menos resilientes e com baixo padrão, eles vêm diminuindo a vacância deles. O que mostra aí também a capacidade do time de gestão.
Bom, e sobre o valuation, eu calculei de dois modos diferentes, pelo mais convencional do P sobre VP, aí deu um retorno de 51,6%, e pelo método de Gordon, deu aí um retorno de 19%. Nesse método, a gente divide o dividendo que está ali no numerador pelo KE, que é a taxa de livre de risco, ou seja, o IPCA mais 6,60%, mais um prêmio que eu pago por estar investindo em um ativo com maior risco do que esse ativo livre de risco, que no caso é o tesouro, e aí subtraindo por um G, que eu coloquei 0%, justamente porque os fundos eles distribuem 95% do lucro líquido deles. Então, organicamente, esse crescimento é muito baixo. E ao todo aí deu um valuation de 19,1% de valorização. E, bom, essa é a minha apresentação. Muito obrigado, pessoal.